1 Crônicas 15:15, o Senhor vai falar conosco. Crônicas está no Velho Testamento, 5 primeiros livros, depois vem Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas. 1 Crônicas 15:15, nós vamos ler só este versículo, que diz assim: Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Eu vou repetir. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra. Fala conosco nessa manhã. Vem ser o nosso pão, Senhor, nessa manhã. Vem sustentar o nosso espírito. Vem acrescentar fé. Vem nos libertar através da palavra. Vem nos sondar através da palavra, porque em Hebreus diz, Senhor, 4:12, que a Tua palavra sonda pensamentos, intenções, ela vai no profundo, ela marca, Senhor. Que ela possa fazer isso conosco nessa manhã, que ela possa nos incomodar nessa manhã, para que nós possamos mudar as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Enquanto a palavra vai sendo anunciada, que essa própria palavra possa ir nos podando, Senhor, possa ir tirando os excessos de nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Esse texto que eu peguei, esse versículo, 15 do Crônicas 15, só quero dar uma base aqui para a gente só entender, mas não é disso que eu quero falar, da história, Mas aqui é quando a arca fazia mais de 20 anos em Obed-edom, e Davi, quando ele se torna rei, ele vai depois para Jerusalém, ele toma Jerusalém e faz de Jerusalém a capital de Israel. Davi, que era um homem que tinha Deus, que gostava de Deus, que compunha salmos para Deus, que tocava, que salmodiava, ele amava a presença de Deus, e naquela época a presença de Deus era a arca. Deus estava onde a arca estava, Deus era pelo povo onde a arca estava. Então Davi foi lá e pediu para que trouxesse, depois de 20 anos, a arca da casa de Obed-edom. Só que a primeira vez que eles trouxeram da maneira errada, porque eles fizeram um carro novo, colocou vacas e mandou trazer. E a lei do Senhor diz, não é a vaca que traz, quem traz são os sacerdotes, os levitas. Então foi isso que aconteceu, mas aqui é quando ele já está mandando ir buscar, ele até fala, traz a arca aos ombros, como mandou Moisés, só que a primeira vez ele não fez desse jeito, tá? Então a arca simboliza o quê? A presença de Deus. Era uma caixa de 1,10, 66 por 66, não era uma caixa muito grande, mas ali, querido, estava a presença de Deus. Amém? Ali estava a presença de Deus, e dentro dela havia 3 coisas. Era as tábuas da lei, que foi colocada ali pela ordem de Deus. As tábuas da lei fala do próprio Jesus, que é o cumpridor de toda a lei, que é a palavra viva, a palavra encarnada. Tinha também ali, dentro de um pote de ouro, o maná, que era aquela, como é que eu posso dizer, como escamas que caíam toda manhã, e pegavam aquelas escamas, e eles comeram no deserto por 40 anos disso, e não morreram, porque eu tenho certeza que Deus colocou ali tudo que o corpo deles precisava. Então guardou esse maná, porque maná fala de provisão, e Jesus é a nossa provisão, amém? Jesus é a nossa provisão. Tudo que nós precisamos está concentrado numa pessoa que se chama Jesus. E lá dentro também tinha mais uma coisa, que era a vara de Araão, aquela vara que floresceu. Quando todos começaram a dizer, por que Araão? Por que Araão? Então Deus disse assim, então faz o seguinte, pega a cabeça de cada tribo, e Araão era da cabeça dos levitas, e vamos colocar aqui, aquela manhã que florescer, o que Deus fizer aí, nós vamos entender. Então marcaram o nome nas varas, e na outra manhã uma vara, ela amanheceu toda florida, que era uma amendoeira. Isso fala do quê? Jesus, a nossa ressurreição. Jesus, a nossa ressurreição. Antes de eu começar a falar também, eu quero falar um pouco
Porque na realidade a arca, diz assim comigo, a arca de Deus fala de Jesus Cristo. E na arca estava a glória de Deus. Quando se entrava no Santíssimo Lugar, ali estava a glória de Deus. A presença de Deus estava em cima da arca, tá? Então, essa arca que continha a presença de Deus, fala do próprio Jesus que se encarnou e trouxe toda a glória de Deus na vida dele. A Bíblia diz que ele tinha o Espírito sem medida, o Espírito de Deus, tá? O Hebreus 1:3 fala, ele que é Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser do Pai. Então ele é resplendor de glória e expressão exata do Pai. Por isso quando disseram para Jesus assim, mostra-nos o Pai, ele diz, poxa, eu estou com vocês há tanto tempo, vocês não têm visto o Pai. Por quê? Jesus manifestava o Pai o tempo todo, a glória de Deus estava nele. Ele era uma arca que andava para cima e para baixo com a presença de Deus. Amém? E quando Davi vai levar essa arca para Jerusalém, porque Jerusalém é chamada a cidade de Deus. Os levitas então transportaram, foi transportada por adoradores. Então quero só falar aqui um pouco de, não quero me atrever muito a isso, mas eu quero ir para outro lugar. Mas eu quero só dizer assim, a arca quando foi colocada, a presença de Deus, para os animais trazerem, querido, a presença de Deus é para aqueles que são a imagem e semelhança de Deus trazerem. As vacas que iam trazendo a arca, e tropeçaram e a arca caiu, e Uzá foi segurar a arca e morreu, isso fala que a presença de Deus ela não pode ser trazida sem reverência. A presença de Deus não pode ser manifestada em homens carnais, mas são para homens espirituais, para as pessoas que nasceram, que são a imagem e semelhança de Deus, para trazer essa presença. Essa é a nossa responsabilidade. E Deus quer ser manifestado no meio dos seus filhos. E vacas também falam de meios que são carnais e humanos para tentar atrair a presença de Deus. E Deus não é atraído por nada que é humano. Deus é atraído pelo Espírito. Por isso que Deus diz que nós nascemos pelo Espírito, nós somos um Espírito com Ele, e Deus procura os que são espíritos para adorarem Espírito em verdade. Então é no nosso espírito que nós vamos buscar a Deus. Todo homem que nasce na face dessa terra, ele nasce com uma necessidade de ser completado por Deus. Mas a maioria das pessoas estão se completando na carne. Elas estão se anestesiando com prazeres do mundo para satisfazer um buraco no espírito que só Deus encaixa ali. Por isso que o homem procura, e quanto mais procura, menos ele acha. Sabe o que é isso, querido? É como se você estivesse sempre com sede e você continuasse bebendo água do mar. Vai continuar sempre com sede, cada vez mais com sede. E nunca vai se completar. Mas quando essa pessoa vir beber da água da vida, ela bebe e ela se sente sedentada. Ela se sente nutrida. E ela sente que ela precisa só de Deus. Amém? Por isso hoje, nós temos, é disso que eu quero falar, a responsabilidade de trazer a presença do Deus vivo, que é Jesus em nós. Até a irmã Lenice, quando estava pregando quinta, eu peguei um gancho ali que me pegou na hora que ela estava falando, que ela disse assim, alguma coisa de, nós temos que trazer nos ombros, alguma coisa ela falou de trazer a presença, levar a presença. Aí eu me lembrei desse texto e eu disse, é isso que eu vou pregar no domingo. Então é por isso que estou trazendo essa palavra, querido. É uma palavra que eu já trouxe uma palavra parecida com essa há muito tempo atrás, mas para um outro caminho. Hoje eu quero falar da responsabilidade de nós trazermos a presença de Deus. E a primeira responsabilidade é de carregar a arca. Diz assim comigo, carregar a arca. A arca era carregada por quantas pessoas, querido? 4 pessoas. Tem uma foto aqui, é só ilustrativa, tá? Não quer dizer que era assim. É só para a gente entender. A arca, quando ia caminhar, 4 sacerdotes, 4 levitas levavam essa arca. Então eu tenho a responsabilidade de carregar essa arca, mas eu não carrego ela sozinho. O que Deus quer dizer? Nós precisamos um do outro para trazer a presença de Deus.
Esse negócio, eu cultuo em casa, eu fico em casa, eu busco Deus em casa. Deus não trabalha no solitário. A Bíblia diz que a igreja é um corpo. Quando fala de igreja tem que estar junto. Junto nós traremos e teremos a responsabilidade de atrair a glória de Deus. Cada culto que nós nos reunimos para adorar é uma oportunidade de nós atrairmos a presença de Deus, carregarmos a arca junto. Amém? Fala de eu e meu irmão. Então você percebe que sozinho eu não consigo. E eu tenho uma responsabilidade. Eu nasci, sabe para quê, querido? Todos nós nascemos com um objetivo, além de vários outros, mas eu quero falar desse agora. Todos nós nascemos para servir um ao outro. As pessoas nascem e crescem, já são educadas até pelos pais, pela mídia e pela escola, que você nasceu para ser servido. Então, se você quer entrar no reino de Deus, o reino de Deus é tudo ao contrário. Jesus diz: quem quer ser o maior, que seja servo de todos. Servir uns aos outros. Então, eu e você nascemos para servir. Quando nós cumprimos esse objetivo, nós estamos juntos para atrair a presença do Senhor. A palavra de Deus diz assim, em Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual que é o sentimento que houve em Cristo Jesus? O texto continua: ele se esvaziou da sua glória, se encarnou, e aí diz que ele foi ser servo. Se Jesus, que tinha toda a glória, se encarnou para ser servo, quem sou eu para dizer: eu não preciso do irmão, eu não vou servir o irmão, eu não quero estar junto com ninguém? Então nós nascemos para servir. Às vezes, esse servir não é fácil. Às vezes o irmão não é fácil. Mas Jesus nunca disse que ia ser fácil, sim ou não? Nunca disse que ia ser fácil. Eu nasci para servir e pronto. Jesus, querido, serviu o traidor 3 anos. Judas estava ali. E Jesus, você acha que Jesus não servia a ele? Que Jesus não estava o tempo todo com ele? E ele não estava sendo ministrado o tempo todo? E Jesus não disse assim: Judas, sai fora da gangue porque você é traidor. Diz a palavra que Jesus desde o começo sabia que ele ia ser o traidor. Então nós temos que servir, tempo, fora de tempo, não importa quem. Não importa quem. Paulo fala de uma maneira bem profunda que nós temos que servir até os nossos inimigos. Diz assim lá: quando teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Amém? A responsabilidade de carregar a arca é juntos, não é separado. E nós não conseguiremos andar juntos se nós não formos servos uns dos outros. A Bíblia diz assim: honre o teu irmão, coloque o seu irmão em honra. Se um honrar o outro, querido, e não querer estar por cima, funciona. A igreja funciona. A gente sempre estar honrando, a gente sempre estar amando o irmão, a gente sempre estar ligado ao irmão. Amém? Então, nós temos essa responsabilidade de carregar a arca. Mas carregar sozinho não se carrega. Não tem como carregar sozinho. Não tem como a gente se isolar numa ilha e dizer: aqui que eu vou ficar com Deus. Não tem como fazer isso. Amém? Outra coisa, além de eu carregar a arca, eu tenho também a responsabilidade de trazer a arca. Diz assim comigo: trazer a arca. Trazer a arca fala de trazer a presença. É trazer para o templo, para a casa, para o trabalho, para a escola. Aonde você está, você tem que levar essa arca. Você tem que levar essa presença. Porque ela está dentro de você. E onde você está, mesmo que às vezes você não esteja falando nada de Deus, por motivo que talvez ali não tenha como falar, mas se você tem Deus, o ambiente sente o Deus que está em você. Porque de trás da cortina tem um ambiente ali, era um ambiente de glória. Quando se passava daquela cortina para dentro, o ambiente era totalmente diferente. E só o sumo sacerdote, uma vez por ano que entrava ali, sabia o que era aquele ambiente. Só que essa arca hoje não está no lugar fixo, ela está em todos os corações daqueles que já aceitaram Cristo como Salvador. E aonde você está trabalhando, estudando, querido, ali está a presença de Deus. Às vezes incomodando as trevas e às vezes trazendo pessoas que estão nas trevas para a luz. Pessoas que querem esse mesmo Deus que nós temos. Amém?
E muitas vezes a gente fala de trazer o céu para a terra. Mas Jesus, a palavra de Deus diz que Ele está no céu, assentado à direita de Deus. Então, se eu atraio Jesus, o que eu atraio também junto? O céu. Trazer a presença. Jesus está no céu. Se eu atraio a presença dEle, se eu trago a presença dEle, o céu vem junto. Porque onde Jesus está, o céu está com Ele. O ambiente, na minha vida, no meu secreto, no meu quarto, o ambiente está ali, o céu está ali comigo. Amém? Eu acho que essa é a maior meta da igreja. É trazer a arca. É trazer Jesus para o ambiente. Eu vejo assim que a nossa maior dificuldade, já comentei várias vezes isso aqui, e venho falar de novo. É muitas vezes levar esse ambiente de glória que está aqui também para a nossa casa, também para o nosso estudo, e dá a impressão que a gente, não quero crer que seja na vida de ninguém aqui, mas preciso falar sobre isso, mas dá a impressão que muitas vezes a gente vem aqui, a gente se comporta nesse ambiente, a gente sai daqui, dá a impressão que a gente muda, não é mais aquela pessoa que estava aqui, a gente vai para um outro ambiente e eu sou outra pessoa em outro ambiente, não existe isso, querido. Esse ambiente que está aqui, eu preciso levar para a minha casa. Da minha casa, eu preciso levar para o trabalho. Do trabalho, eu preciso levar para a escola. E aonde eu estou, esse ambiente tem que estar. Essa semana, eu fui um cardiologista. E ele me marcou um horário bem gostoso, segunda, 7h30 da manhã. Porque ele me encaixou lá, porque não tinha só bastante para frente. Eu fui o primeiro a ser atendido. Quando eu chego na sala dele, está queimando um incenso lá lascado, uma fumaceira do caramba, né? Porque eu também já fiz isso na minha vida. As pessoas creem que quando você queima um incenso, você purifica o ambiente. Querida, não purifica o ambiente, só fica cheiroso. Porque tem até demônios que pedem para acender incenso. Então, se fosse para purificar, o demônio nem pedia, certo? Você vê se queimando isso em centro de macumba, em tantos lugares, e bruxos queimam. Então, se fosse uma coisa boa, tá? Então eu vi aquilo e eu fiquei pensando, puxa, o que purifica o ambiente é a presença de Jesus Cristo. Eu preciso purificar o ambiente da minha casa, querido. Começa a orar, começa a buscar. Eu preciso purificar o ambiente do meu trabalho, não está bom, começa a buscar, começa a trazer a arca, começa a se encher e começa naquele ambiente. Você vai ver que Jesus desce, o céu desce, e aonde o céu desce, o inferno vai embora. Porque a gente às vezes tem costume de falar, ai que inferno esse trabalho, ai que inferno isso. Então, traga Jesus e Jesus vem com o céu. E o céu manifestando, o inferno vai embora. Que são coisas que nós temos que fazer. Nós muitas vezes não pagamos o nosso preço. A gente gosta porque hoje tem micro-ondas, né? Antigamente era forno a lenha. Então, para você fazer uma comida, tinha que alguém cortar lenha, tinha que picar, tinha que ter sempre o estoque, tinha que colocar, tinha que tacar fogo, esperar pegar o fogo, e depois que o fogo pegasse, virar um braseiro, depois você ia fazer a comida. Hoje não, se você quiser, você bota lá 1 minuto e pouco, e faz comida até no micro-ondas. E o fogão também, que é rápido, né? Não deixa de ser rápido. Pum, ligou, prrr, nem fósforo usa mais, porque hoje é tudo naquele, né? O elétrico. E a gente pensa que as coisas com Deus é assim. Não é, querido, nós temos que pagar o nosso preço para trazer a presença de Deus. A presença de Deus não vem sem sacrifício, não vem sem renúncia. A presença de Deus não vem se nós não tivermos tempo para buscá-lo, para adorá-lo, para ler, para estudar, para entender mais dele. Sabe, não vem a presença de Deus se não for dessa maneira. Amém? Então a arca era o símbolo da presença de Deus. Deus deve ser adorado e Jesus é Deus. Diz assim comigo, Jesus é Deus. E aonde há adoração, a presença da glória de Deus e de Jesus também vem. Eu estou falando de Jesus porque a arca tipifica Jesus. Porque essa arca, ela era feita de madeira de acácia, coberta com ouro. Isso fala de Jesus na sua humanidade, que se encheu da glória de Deus. Então a arca traz essa presença. E eu vejo que hoje um dos maiores crimes que existe é não adorá-lo. Uma outra coisa, para que Deus criou o homem? Para receber adoração. Para ser reconhecido como incomum, santo.
Não há outro como tu. Ontem nós estávamos estudando aqui na escola bíblica. Nós estamos em Apocalipse capítulo 20, né? E nós estávamos falando sobre os livros que existem na presença do Senhor, que Ele vai julgar os ímpios. Diz que abriram livros, outro livro, o livro da vida. Então nós vimos um dos livros, querido, é a própria natureza que prega para nós. Nós vimos várias passagens lá. Que é indesculpável por tudo que Deus criou, de um homem não reconhecer que existe um Deus. Então, não existe um não motivo para não adorá-lo. Nós fomos criados para adorar. Enquanto o homem nasce, vive sua vida e não adora a Deus, ele está cometendo o maior crime. Porque Deus o fez, Deus deu a oportunidade da vida para ele. Deus permitiu que ele fecundasse, que ele tivesse um nome, que ele nascesse, que ele crescesse. E Deus também deu a oportunidade de ele ser um adorador. Mas às vezes ele passa a vida inteira e não adora o Senhor. Isso é um crime contra a santidade de Deus. Todo tempo adore, querido. Você não precisa de bonança para adorar. Se está ruim, um momento difícil, adore. Eu não tenho que ter um momento para adorá-lo. Porque aí nem teria tanto valor, né? Jesus mesmo vai falar assim, ó, se vocês só amam os que te amam, se vocês só saúdam os que te saúdam, que recompensa vocês têm? Jesus fala, que recompensa vocês têm? Nenhuma. Então adorar quando tudo está bom, amém, temos que adorar. Mas se passa por um momento de luta, isso não tira a nossa adoração. Porque eu amo a presença da arca, eu amo Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, ó, de Jesus, Romanos 11:36, porque dele e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Aí diz assim, a ele, pois glória eternamente. Amém. Glória, adoração, eternamente. Porque tudo é para ele, tudo é... Você entendeu, querido? Dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Todos os homens foram criados, sabe para quem? Para ele. Mas todos não irão para ele. Livre arbítrio. Ninguém é obrigado. Mas Deus deseja que todos fossem. Glória a Deus. Aí no versículo 15 tem uma parte que fala assim, que nós lemos do 1 Crônicas 15. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros. Diz comigo, aos ombros. O que fala de ombro? Ombro fala de responsabilidade individual de cada um. Eu não posso ficar esperando que orem, que busquem, adorem. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que adorar, eu tenho que ler, eu tenho que ver, eu tenho que, ver a revelação, buscar, mergulhar. Eu tenho a minha parte. Então, 4 levitas. Cada um tinha uma responsabilidade de levar uma parte. Então nós temos as nossas responsabilidades individuais. Eu não posso ficar esperando e pegar carona na unção do irmão. Eu tenho a minha responsabilidade. Amém? Tudo bem, às vezes a gente pede para orar, a gente pede muita coisa, mas depois chega uma época que a gente larga de ser menino, a gente cresce um pouco, então a gente não pode ficar o tempo todo não fazendo nada e pedindo que os outros façam. Vai chegar a hora que Deus diz, ei, você está pronto, você já pode ter responsabilidade, pode começar a orar, pode buscar, pode me adorar, pode começar a fazer. Aliás, Deus quer que a gente faça isso desde o começo, né? Então nós temos a nossa responsabilidade. Falando de trazer a presença, é individual, é o meu ombro. Se cada um fizer a sua parte, quando junta tudo, fica uma bênção. Amém? Minha responsabilidade é atrair a presença, minha responsabilidade. E eu tenho que pagar o meu preço para isso. Amém? E essas varas aí, elas eram cobertas de ouro, são as varas. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, só para a gente... Entendeu? Essas varas aqui, ó, elas eram de madeira. Aqui não vai falar sobre isso, mas eu estou falando. E elas eram cobertas com ouro. O ouro estava ali. Então isso fala do quê? Porque fala, os filhos dos levitas trouxeram a arca aos ombros pelas varas que nela estavam. O ouro fala do amor. O amor é o ouro e a glória de Deus nos cobre. Porque nós somos de madeira, mas somos cobertos com essa glória.
E falando de amor, querido, porque é o amor que une, viu? A vara ia de um ombro para o outro. O que une uma pessoa a outra? O amor. Então 1 João 4,12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Olha que interessante, ó. Olha o que João está falando. Ninguém viu a Deus. Mas ele diz, mas você amar, Deus está em você. O que a gente quer mais? A gente não vai só ver, a gente vai tê-lo. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Fala do quê? Desse amor horizontal que nos une, onde podemos carregar a presença de Deus. Onde não existe amor, numa congregação, no meio de um povo, não tem como carregar a arca, não tem como carregar a presença de Deus, porque a vara que vem no meu ombro, aonde a arca está depositada. Então tem que ter esse amor horizontal. Não é apenas suportar e gostar do irmão, mas é amar o irmão. E eu volto a falar, ontem nós falamos sobre isso, amor não é sentimento, amor é fruto do Espírito, porque existe o amor-sentimento humano. Se você é bom para mim, eu te amo, se você pisou no meu calo, eu não quero mais saber de você. Então esse amor humano, esse amor-sentimento, esse amor carnal, mas nós estamos falando do amor ágape. Essa vara é o amor ágape de Deus, que é um fruto do Espírito, porque o Espírito não tem amor, o Espírito Santo é amor. E se Ele está em nós, eu não tenho o sentimento do amor, eu tenho um fruto do Espírito que é amor. E o Espírito Santo ama incondicional, eu também amarei incondicional. Essa é a vara. Amém? Glória a Deus. Então com essa vara eu amo o feio, o insuportável, o irritante, o chato, todo tipo, todo tipo. Amém? E Deus, querido, falando de amor, porque onde há amor há pessoas, Deus Ele não abençoa aonde há ajuntamento, Deus abençoa onde há união. Fala assim comigo, Deus não abençoa onde há ajuntamento. Deus abençoa aonde há união. E diz assim comigo, onde há amor, aí há união. O Salmo 133, mas eu não quero falar dele inteiro. Eu quero 1 e o 3, uma parte do 3. Como é bom e agradável os irmãos, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então diz assim, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Agora eu pergunto para você, qual é a maior bênção da nossa vida? Qual que é o nome dele? Jesus. Você já ia falar alguma coisa aí, né? Carro, casa, não. Qual é a maior bênção da nossa vida? Jesus. Onde os irmãos estão unidos, o Senhor ordena ali a sua bênção. E vida para sempre fala de vida eterna. Então está falando onde há amor, onde há união. E meu filho está ali, está no ambiente, ali a bênção, ali a vida eterna. E aonde a bênção está, porque Jesus é a bênção, outras bênçãos também vêm, elas nos encontram. Elas trombam conosco. Amém? Participamos de um só corpo. A Bíblia diz que somos um só espírito com Deus. Então nós somos um. Diz para quem está do teu lado, diz, nós somos um. Mas não é zoom, é um, tá? Zoom é um negócio que aproxima bastante, mas também é o zoom, fala de aproximação, né? Nós somos um. 1 Coríntios 10, 17 diz assim, porque nós, embora muitos, e quando eu falo, não estou falando só daqui agora, estou falando da igreja de Cristo sobre a terra. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Você está entendendo, querido? Isso é a nossa comunhão, é aí que está o amor, aí está a nossa vara, aí está o nosso... Por isso que a palavra de Deus diz, casa dividida não prospera. Então, lugar que está dividido, qualquer coisa, né? Isso não é só para a igreja, funciona em qualquer lugar. Uma empresa onde as pessoas não se entendem, estão tudo dividido, a diretoria, os presidentes, como que vai para frente? Se tratando de igreja, querida, é a vara, é o que nos une, é o amor horizontal. Aí nós conseguimos carregar a presença do Senhor.
Você vai ver que o apóstolo João, porque ele é chamado também apóstolo do amor, se você pegar as cartas de João, que são 3, mas todas elas são pequenininhas, não são cartas grandes não. Ali você vê amor, ele só fala de amor, João. Amor, 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 amor. Que adianta você falar para o seu irmão que o ama se você não fizer isso, porque se não amar você não viu a Deus, porque quem viu a Deus é aquele que ama, e vai falando só de amor, amor, amor. Você quer ouvir de amor, só lê João. Ele fala de amor o tempo todo. Se não tiver amor, querido, não teremos a vara para carregar essa arca. Não tem vara. Pode ter a arca, mas se não tem vara, não carrega, não traz, o ambiente não modifica. E aí também, não está no texto, mas eu quero falar, nessa arca, onde passava a vara, na própria arca tinha 4 argolas de ouro, porque a vara precisava passar dentro das argolas, sim ou não? As argolas estavam lá. E essa argola é que dava condição para que as varas fossem colocadas e carregasse a arca. Então, a argola fala do quê? Porque a argola fala também de amor. O amor eterno de Deus. Só conseguiremos então carregar a arca, a presença de Jesus, se amarmos a Deus também sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos, completo, amor horizontal e amor que está passando dentro da arca, amor por Deus, porque é o amor de Deus que nos prende à presença de Jesus. Amém? Jesus ainda fala, né? De uma maneira mais simples para todo mundo entender. Olha, tem tantos mandamentos, né? O próprio Jesus deixou também vários mandamentos, mas ele dizia assim, se você conseguir amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo, você vai conseguir cumprir todo o mandamento, não vai ter problema nenhum. É aí que está a dificuldade, muitas vezes. E na maioria das vezes nós conseguimos, às vezes sim, amar a Deus sobre todas as coisas, mas nem sempre, tá? A gente coloca muitas coisas antes, e até amamos Deus, mas amamos depois do marido, da esposa, do carro, do trabalho, do meu hobby. Ai, como eu amo isso. Deus está para baixo. Também eu falo que é, mas não é também não, tá? As pessoas botam Deus numa lista. Está na lista, mas não é prioridade. A Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Amém? Então se não tiver essa argola, não serve para nada. Então as varas já tinham que passar dentro. E o que quer dizer isso? Se nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, e amarmos Deus sobre todas as coisas, nós estaremos dentro da argola, no centro da vontade de Deus. É para isso que Deus nos criou. E Jesus acaba de falar, ele resumiu tudo nisso. Então essa argola é cumprindo essas duas coisas. Eu entro dentro da argola, passo no centro da vontade de Deus, no amor de Deus, eu amo a Deus e amo ao próximo. Está perfeito, a arca vai ser levada, ela vai ter como ser carregada, ela vai ter como ser trazida. Amém? Toda vez que você olhar para alguém, olhe como alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Mesmo que essa pessoa ainda não seja, às vezes, do jeito que você quer. E quando a gente olha uma pessoa na rua, e a gente às vezes fala a gente do modo geral, ser humano, né? Não é que a gente faz isso, mas muitas vezes o ser humano desfaz, olha com desdém. Nunca faça isso, querido. Ali é mais um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus e precisa da misericórdia e a manifestação de Deus na vida dele, que ele ainda não encontrou. Se a gente conseguir viver dessa maneira, a gente vai estar no centro da argola, que é de ouro, e fala da glória de Deus. Olha, a argola ela não era coberta de ouro, ela era de ouro. Fala da glória de Deus, do amor infinito de Deus. Nós vamos estar no centro da vontade dele. E quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, o tempo todo nós estamos amando. Amando a Deus, amando ao próximo. Amando a Deus, amando ao próximo. Os 9 frutos, ou melhor, não são 9 frutos. É um fruto do Espírito Santo que são divididos em 9 partes. Cada um tem um nome. O primeiro, que é a base, é o amor. O fruto do Espírito começa com o quê? Amor. João vai dizer nas suas cartas, que diz agora, sem amor nada somos. O Paulo fala disso, né? Você pode queimar o seu corpo, você pode vender tudo que você tem, dar aos pobres, você pode falar todas as línguas, você pode ter todo o conhecimento. E falou, se não tiver amor, nada vale o que
você está fazendo? Aí ele vai dizer assim: amor, fé e esperança. Desses três, só o amor no céu vai permanecer, porque lá você não vai precisar de fé, você já está na presença de Deus. E esperança também não, porque aquilo que você tanto esperou já aconteceu, já está lá. Mas isso, o amor vai permanecer para sempre. Só que a gente tem que começar. Nós não somos cidadãos do céu, sim ou não? O céu não está em nós? E lá no céu só tem amor. Então como que nós temos que viver aqui na terra? No amor. Amor horizontal, amor vertical. Nós estaremos no centro da vontade de Deus. Glória a Deus, querido. Então, se nós carregarmos juntos, hoje vai acabar cedo, né? Se nós carregarmos juntos essa arca dessa maneira, nós vamos fazer com que aquilo que estava dentro da arca se cumpra na nossa vida, na nossa congregação, na nossa família, no nosso trabalho. Porque dentro da arca tinha as tábuas da lei. Se nós trouxermos a arca, que é a presença de Jesus, como Davi estava levando para Jerusalém, se nós trouxermos, nós teremos em nosso meio, querido, falando de tábuas da lei, a palavra viva que é Jesus. E a palavra diz que a palavra viva, ela liberta o homem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai se libertando de tanta coisa que te amarra, e sua alma vai ficando livre através da palavra, que diz que também ela lava a nossa alma. A gente é lavado, a gente é livre, a gente é liberto, a gente é podado, porque Jesus disse assim: vocês já são podados pela palavra que eu vos tenho dito. Tudo estava na palavra. Jesus vai dizer, nós vimos até ontem na escola bíblica, né? Que ele diz assim, ó: as próprias palavras que eu tenho vos falado, ela é que vos julgará no último dia. Jesus estava falando com os homens de coração duro. É ela que vai julgar você. Então, essa tábua da lei que está ali, ela é importantíssima se manifestar em nosso meio. Se trouxermos a presença de Deus, a palavra é revelada no nosso meio. Até falamos ontem, né? Nós estávamos comentando aqui na escola bíblica. Muitas pessoas querem ler a Bíblia, muitas pessoas querem entender a Bíblia e acaba só lendo a Bíblia mesmo, só história, Jesus morreu, foi para a cruz, é assim, depois em Atos aconteceu isso, tal. Fica só história, e não tem a palavra de Deus, só tem a Bíblia. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, só que ela muitas vezes não se torna a palavra de Deus, ela só fica como Bíblia, porque Bíblia é conjunto de livros. Mas como que ela vai se tornar palavra de Deus para nós, revelada? Se nós, em primeiro lugar, não encontrarmos com Jesus Cristo, que é a vida, que é o nosso Senhor, não adianta a gente ficar lendo Bíblia. Quando eu tenho encontro com Jesus, a hora que eu vou ler a Bíblia, eu não leio mais Bíblia. Aí eu começo a ler a palavra de Deus. Eu começo a ver Jesus, olha que coisa linda, Ele está aqui. Até no Velho Testamento você começa a ler, aqui está falando de Jesus, olha. Nós estamos falando da arca. A arca pensa o quê? Aí é só uma arca, não é? Tipificava e apontava para Jesus, que traria a presença de Deus aqui na terra de uma vez por todas. Porque Moisés disse assim quando estava no deserto, com quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Não levo esse povo para lugar nenhum. Sabe o que Deus fez? Ele deu a planta do tabernáculo, tudo que tinha que fazer, e falou: coloca uma arca, eu estarei lá naquele lugar. Então de dia, como sinal que Deus estava no meio do acampamento e com eles, uma nuvem cobria eles, saía assim, ó, e cobria eles do sol. E à noite, uma chama, uma tocha de fogo, que além de aquecer a noite fria no deserto, aquecia o arraial, também iluminava, porque muitas vezes eles caminhavam à noite, quando precisava desmontar o acampamento, às vezes eles caminhavam à noite. E Deus estava dizendo assim: olha, eu estou no meio de vocês, eu estou com vocês, eu não quero sair daqui. Só que a vontade de Deus não era só estar no meio, através de uma arca, por isso que eu disse que a arca aponta para Jesus. Ele diz: não, eu vou vir e se encarnar no meio de vocês, como vocês são, não com um pedaço de madeira coberto de ouro, mas em carne e osso. Por isso que a Bíblia diz que Jesus não foi gerado, Ele se fez carne no ventre, Ele se fez, Ele é Deus. E aí quando Ele está lá, depois da sua ressurreição, Tomé que tinha duvidado, aí Jesus aparece uma outra vez: vem aqui, aperta aqui, ó, é carne, é osso, ó, pode tocar.
Por isso que o Evangelho de João diz assim, que ele habitou no nosso meio. O verbo habitou. A palavra habitou ali, a tabernaculou. Lembra do tabernáculo do Velho Testamento que estava no meio do arraial? Ele tabernaculou em nosso meio. Então, se nós conseguirmos trazer a presença, nós vamos trazer a palavra viva. Se nós conseguirmos trazer a presença, nós vamos trazer também o maná. A provisão de Deus vai se manifestar em nosso meio. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com a provisão que esquecemos de nos atrelar ao Deus da provisão. Então muitas vezes nem é hora de pedir, às vezes, são estratégias que Deus dá. Às vezes é hora de mergulhar numa adoração, numa entrega, e vai indo, e de repente o maná se manifesta. O maná se manifesta, porque maná era provisão no deserto. Eu pergunto para você, eu não sei, eu acho que todo mundo tem esse consentimento que eu tenho também. Nós vivemos num mundo que é um deserto, sim ou não? Deserto moral, deserto espiritual, deserto de amor, tudo é um deserto. E vai ficando cada vez pior. Não pensa que o mundo vai mudar, viu? A gente ora para abençoar tudo, mas a Bíblia diz que nos finais do tempo o mundo vai de mal a pior. Diz lá, está escrito, se está escrito porque Deus revelou como vai ser. Nós estamos nesse deserto, mas nesse deserto o nosso maná é Jesus Cristo. Porque uma vez ele estava falando, querido, até esse povo, porque Jesus tinha multiplicado o pão, alimentou uma multidão. Aí ele passou para o outro lado, no outro dia correram atrás dele, e Jesus já sabia, vocês estão atrás de mim, é por causa do pão, não é por causa de mim. Mas o povo fala assim, Moisés nos deu maná no deserto. Ele diz, olha, não é Moisés que dá maná, o verdadeiro maná, o pão, é Deus que dá, sou eu que estou aqui. Por isso que eu falo que tudo que a gente lê na Bíblia, quando a gente já encontrou com Jesus, a gente vê Jesus, o maná, a arca fala de Jesus, o maná que caía, Jesus, aquele que provê, aquele que sustenta. Então eu preciso estar com a arca. Se eu tenho a arca, a presença, a provisão está ali, tudo que eu preciso está ali. Põe uma coisa na cabeça, querido, não importa se você tem muito, tem pouco. Só põe uma coisa na cabeça, ser próspero é ter tudo que você precisa, só isso. Ser próspero é ter o comer e o beber, o suficiente. O que vier em acréscimo, amém, glória a Deus. Você sabe que Deus criou o homem simples, sim ou não? Nem roupa ele tinha, Adão estava nu, você não precisa nem de roupa, Adão. Porque naquela época não tinha o frio que tem hoje, né? Tudo era, antes do pecado, tudo era harmônico, tudo era bom, tudo era um paraíso. Então Adão andava nu. Não tinha carro, não tinha WhatsApp, mas você pode ter certeza que antes do pecado, Adão era mais feliz com nós que tudo que nós temos. Você imagina maravilhosa, como era maravilhoso aquele jardim, aquela natureza. Deus criou o homem para ele não precisar de nada. Hoje o homem cria tanta coisa, e a maioria delas é só para tapar buraco. É só para pegar o tempo do homem. O tempo todo ele está se enchendo das coisas do mundo. Então, nossa provisão, ele é o nosso maná. E por último, se trouxermos a presença e a arca, traremos também a vara que floresceu. Nós teremos a promessa da ressurreição, que um dia ressuscitaremos com Ele. Um dia teremos um corpo glorioso como o dele, um corpo físico que foi transformado num corpo espiritual como o dele. Essa é a garantia. Querido, a maior alegria é saber, não que nós não vamos morrer, mas é saber que se morrermos, tem a promessa de um dia, no último dia, diz a Bíblia, a ressurreição dos mortos. Tanto cientista gastando milhões e milhões. Tem até lá nos Estados Unidos pessoas que têm muito dinheiro, que compram aqueles uns negócios grandes assim, que bota a pessoa dentro e congela ela no nitrogênio. Porque o corpo não se decompõe, ele fica bom. Se um dia eles conseguirem, eu dou risada, ressuscitar. Oh meu Deus, Jesus sem tecnologia nenhuma, 3 dias ele levanta do túmulo.
Um cara que andava de jegue. Um cara que não tinha WhatsApp, não sabia, não tinha eletricidade, não tinha nada. Ele foi lá 3 dias. Eu levanto do túmulo, eu dou minha vida e depois eu a tenho de volta. E os caras gastando milhões não vai conseguir nunca, porque a vida só está em Jesus Cristo. É só Ele que absorveu a morte com a sua vida, mais ninguém. Então nós não precisamos gastar milhões, nós precisamos gastar tempo de joelho no chão, tendo compromisso com Ele, tendo adoração com Ele, tendo intimidade com Ele, porque a vara que floresceu, nós também floresceremos. E mesmo vivo, querido, você sabe que a criança, quando ela nasce, ela já está morrendo, a gente não percebe, todo mundo já está morrendo. As células já estão morrendo, as pessoas estão envelhecendo, a gente se olha hoje, e você fala, puxa, já passou, né, 50 anos, meio século, meu Pai do céu, né? Mas eu tenho a certeza, essa é a nossa esperança. Quem serve, por exemplo, Buda, o Confúcio e tantos outros aí, querido, não pode ter essa esperança. Aí eles inventam a coisa da reencarnação. Ninguém vai reencarnar. O Buda até escreve algumas coisas bonitas, não vou falar, tem lá algumas coisas que são até verdades. Mas Buda não é o caminho, não é verdade, não é vida. Buda não leva ninguém para o céu. Buda não levantou do túmulo. Jesus disse, eu levantei para que vocês levantam. Eu sou a ressurreição e a vida. E aí, mesmo que alguém morra ainda, viverá. Quando ele falou isso, ele foi lá no túmulo para provar que ele é a ressurreição. Ele trouxe Lázaro à vida. Embora Lázaro morreu depois, mas ele está dizendo, eu tenho poder sobre a morte. Aí quando ele vai para o túmulo, ele levanta e ele testemunha que ele é a ressurreição. Palavra da vida, provisão e ressurreição. Tudo isso nós trazemos, se nós trouxermos a arca. Mas não é aquela que as pessoas fazem hoje também não. Você já deve ter visto isso, né? Muitas igrejas fazem a mesma arca e põem lá. As pessoas dançam em volta, põem a mão, querido, aquilo foi figura no Velho Testamento. Nós não podemos usar figura na nova aliança. Porque se são duas alianças, Paulo vai dizer que a velha aliança já ficou até caduca. A gente não pode pegar uma coisa lá, que é um símbolo, e fazer ela de novo aqui. Então as pessoas se emocionam quando tem uma arca, mas não conseguem se emocionar se não tiver a arca e dizer, não, mas Jesus está aqui porque pela fé eu estou sentindo Ele. Não consegue. Sentir a presença. Nós temos que trazer essa presença viva. O Jesus ressurrecto se manifestando no meio do seu arraial. Tabernaculando em nosso meio. Amém? Então volta a focar. A nossa responsabilidade é minha e sua. Trazer, carregar a arca, trazer no ombro, ter amor com o próximo, senão a gente não vai ter a vara. É amar a Deus sobre todas as coisas e botar Ele acima de tudo. De tudo. As pessoas, você vai ver muitos profetas que botavam Deus acima de tudo, querido, que ficavam ao ponto, por exemplo, Jesus, você pensa que o quê? Jesus ficou 40 dias sem comer e sem beber. Aí quando o diabo diz assim, no final lá, transforma essa pedra em pão, ele estava morrendo de fome. O que Jesus consegue falar nesse momento? Por isso que aí tem que ver, Deus está acima de todas as coisas. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus deu o maior exemplo de servir ao Pai acima de todas as coisas. Muitas vezes, querido, às vezes até as situações parece que não dá condição, mas nós somos sobre-humanos. Por que eu falo sobre-humanos? Porque nós temos um ser aqui dentro que nasceu de novo. E é na força desse ser que tem a presença de Deus que nós conseguimos transpor todo o vale, passar todo o mar, conseguimos pular muralhas que estão sobre nós, porque se a porta não abre, Deus faz a gente pular para cima, mas é claro que Deus abre a porta, mas nada pode nos impedir. Jericó estava lá, uma muralha tão grande, tão larga, como que a gente derruba? Deus diz assim, só faz o que eu mando, rodeia e toca a trombeta. Trocar a trombeta fala de orar, profetizar, ter fé, caminhar, não parar de rodear, rodeie, rodeie, toca a trombeta que eu derrubo. A derrubar é comigo, você só toca a trombeta. O povo tocou a trombeta, deu glória a Deus e toda a muralha caiu. Então não tem nada que nos impeça aí onde Deus quer nos levar. No seu propósito, na sua vontade. Não tem nada que nos impede, querido. Temos que estar só com esse coração disposto e disponível.
Porque muitas vezes nós estamos dispostos e não estamos disponíveis. Eu tenho uma vontade de fazer isso, tá, né? Mas nunca está disponível para fazer aquilo. Às vezes está disponível, tem tempo para fazer, mas também não está disposto. Então tem que estar disposto e disponível. E assim nós vamos carregar até o fim da nossa vida essa arca. Amém, querido? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé.